Olá, seja bem-vindo para o Papo na Gama. E no programa de hoje nós vamos falar sobre delegar tarefas, habilidades do líder, com a professora Sônia Maria Savino Souza, especialista nas áreas de educação, gestão e saúde, com foco na área pedagógica e administrativa, licenciada em letras e pedagogia. Atua como consultora em desenvolvimento humano e organizacional, através de programas de consultoria, assessoria, treinamento e capacitação de profissionais. Olá, professora, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pela presença. Professora, já que a gente está falando de líder, qual o perfil do líder atualmente? Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Papo na Gama. Prazer nosso, professora. Obrigada. E eu gostaria de dizer que o líder hoje, para resumir um pouco, porque é um dos assuntos mais extensos no momento, por momentos muito grandes de transformação, requer que o líder tenha uma visão sistêmica mais abrangente, uma postura mais participativa, atitudes mais assertivas e criteriosas ao mesmo tempo, e foco nos objetivos sempre e no desenvolvimento do capital humano. Essa é a necessidade do perfil atual exigido de um líder. E, sem sombra de dúvida, com um grande desenvolvimento de inteligência emocional. E, professora, o que significa delegar? Delegar significa a transferência de autoridade ou responsabilidade sobre uma tarefa para uma pessoa devidamente preparada. Com isso, preparada nós vamos entender qualificada, com capacitação técnica para aquilo, mas o devido treinamento de acordo com o contexto que ela está atuando e prazos, o funcionamento da equipe, tudo isso junto. Mas um líder, se ele não se sentir apto a delegar, como que ele pode desenvolver essa competência? Aí eu me pergunto, hoje, né? Será que o líder consegue se sentir não apto para delegar? Talvez ele vá pela dor, ele comece através dos erros, das falta de acertos, falta de conquista de prazos, objetivos, ele começa a se perguntar o que está errado. O líder hoje ele está passando por uma transição. Ele está saindo da chefiança, porque antigamente ele tinha posição de chefia. Hoje a liderança pede um outro perfil. E ele está saindo da transição exatamente da chefiança, né, de uma para outra. E ele não percebe que eu não preciso olhar o outro. O que está dando errado com o outro? Eu não vai saber fazer. Até eu delegar eu já fiz. Sempre achando que ele está acima de tudo. Então ele não para identificar o que ele faz que o outro também pode fazer. Ele não está tão aberto a essa troca, ele tem a necessidade do controle. Então ele dificilmente percebe que ele não está apto. Ele só começa a perceber, na realidade, ele sente que não está apto a delegar a hora que ele não tem mais hora para dormir, não tem mais hora para sair. Ele carrega tudo com ele, não só em laptop ou pendrive, mas na cabeça o tempo todo. E começa a diminuir sua qualidade de vida e de trabalho. E pontuando isso que a senhora falou, então esses fatores, como falta de organização, falta de treinamento dos funcionários, ou mesmo a desorganização, podem fazer muitos líderes, principalmente de pequenas e médias empresas, acabarem assumindo mais funções do que de fato cabe a eles e saindo do papel estratégico. Aí eu te pergunto, como ele pode reverter essa situação? É exatamente o que estava na pergunta anterior, né? Ele precisa começar a perceber o que é que depende dele, como é que ele pode perceber o que está à volta dele. Voltando às suas questões, né? Você pode enumerar cada uma delas pausadamente? Seria o receio de perder o controle. Na realidade, o receio de perder o controle está associado à própria insegurança. A própria necessidade de controle pessoal. Quando eu entro, o que quer que eu fale nesse sentido, eu vou estar voltando exatamente
para o líder. Suas crenças, seus valores, o seu funcionamento mais isolado, o que vai, com certeza, contaminar o trabalho, a qualidade do trabalho em equipe. A segunda... A falta de organização nas atividades. A falta de organização é a necessidade que todo líder tem para um trabalho de equipe funcionar, de planejamento. Ele tem que ter foco no objetivo, foco no caminho que ele precisa trilhar, foco das prioridades que ele tem que seguir. Não adianta listar a prioridade, não. Eu tenho que listar a prioridade e definir a sua sequência cronológica. E vou aqui fazer um exemplo. Ninguém entra no chuveiro para tomar banho antes de tirar o sapato. Primeiro tira o sapato, depois eu entro no banho. É verdade. Okay? E nisso também inclui a falta de capacitação dos funcionários, né? E aí eu não percebo que muitas vezes não basta para que eu delegue uma tarefa, olha, eu preciso que me preencha esse relatório agora. É só preencher, só você preencher. Mas o funcionário não sabe do que se trata, qual é o objetivo, o que está envolvido ali. Então eu preciso treiná-lo para que ele saiba como lidar com os dados, ok? Interpretar esses dados. Isso faz parte da liderança, da liderança participativa. Quando eu tenho este convívio maior, cada um sabe o seu papel na equipe, sabe a função de o desempenho de cada um, onde um impacta o trabalho do outro e a qualidade final do trabalho para atingir o objetivo. E eu preciso realmente dedicar esse tempo. Esse tempo eu dedico, eu gasto um pouquinho de tempo. Talvez me dê um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é infinitamente maior e eu, como líder, estou mais liberado para as minhas funções estratégicas, realmente, e acompanhamento do processo, ok? E a gestão passa a ser mais eficiente, né? Eu diria que ela passa a ser efetiva, porque ela é eficiência com eficácia. O processo se conduz de uma forma melhor e o fim é atingido de uma forma mais satisfatória para todos no processo de qualidade. E o mapeamento? O mapeamento ele pode auxiliar o líder a descobrir as principais características, no caso, o aproveitamento dos funcionários. O mapeamento auxilia no fato de delegar? Sempre o mapeamento vai auxiliar o potencial de cada um, o desenvolvimento de cada um, até ao longo de algum tempo, como é que as coisas estão andando. Porém, mais importante que o mapeamento, eu entendo que a ampliação de visão sistêmica é uma das principais necessidades do líder. Por que isso? Porque eu preciso entender, primeiro, que delegação não é uma atitude. Ela é um processo. Ela vai gerar divisão de tarefas, ela vai gerar diversidade de opiniões, aprender a lidar com a diversidade, ela vai ser motivacional, porque a pessoa fala, poxa, ela lida com a autoestima do outro. Então, além da minha segurança como líder estar intacta, eu vou gerar segurança ao outro, né? Ajudar o outro. Isso é uma troca, né? É uma troca, aumenta a integração. E essa visão me faz conhecer, a visão sistêmica me faz conhecer o todo, me faz conhecer visão, missão, valores da empresa e, além de tudo, não só aquilo, adicionado ao mapeamento, não só que ele possa trazer aquilo que ele oferece de primeira. Nós todos somos uma possibilidade. Então, aquilo que a gente se preparar, ou ser estimulado, ou através do próprio autoconhecimento eu for buscar, vai agregar muito mais do que só aquelas qualidades, habilidades, competências que aparecem neste mapeamento. Então, essa visão me faz ver a necessidade da empresa, os objetivos a cada contexto, a cada passo, os objetivos da empresa também, o que a empresa me oferece de recursos para conseguir isso, e até onde eu posso ir. Então, por isso, eu acho que a visão sistêmica é um dos maiores meios que o líder pode usar para conseguir melhores resultados. Professora, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela presença. E a senhora tem uma consideração final sobre o tema?
delegação efetiva, o líder tem que entender, ampliar sua visão sistêmica acima de tudo, Sim. olhar para o capital humano, trabalhar sua inteligência emocional e entender que inteligência emocional vai me ajudar a entender o outro, a trabalhar com a diversidade e que a delegação é um processo natural, é uma divisão, é uma troca. Eu ofereço para o outro oferece para mim. A troca. E eu tenho que ver, acompanhar um ciclo. O que delegar, saber o que delegar, conforme tudo que eu já falei anteriormente, quando delegar, até quando, porque muitas vezes você dá uma função e a pessoa acha que vai fazer aquilo o resto da vida, né? Assume o poder, então aí ela se torna o chefe dos outros, né? Assume o colaborador para querer ser chefe. Quando delegar, o que delegar, como delegar e como treinar. E, sobretudo, quando você delegar, você que é líder, é necessário que você acompanhe o trabalho do outro, mas deixe o outro fazer o seu trabalho. Controle é diferente de acompanhamento. Lembre-se, delegação e liderança, trabalho em equipe, estão sempre vinculados à integração, colaboração, cooperação e corresponsabilidade. Lembrando que o erro, se por acaso houver algum erro, ele funciona como base de acerto futuro. Então, essa é a fala que eu gostaria de deixar. Muito bom, professora. Acho que isso aprimora cada vez mais os conhecimentos. E a senhora tem algum contato para deixar para a gente? Sim, eu tenho o e-mail, né? Deve aparecer para o pessoal, que é sossouza, com Z, 2004@yahoo.com.br. E no Facebook eu apareço como Sônia Savino de Souza. Entrem e curtam. Claro, professora, obrigada pela presença. Obrigada. Espero receber a senhora em mais oportunidades. Ok, estaremos aqui sempre que você me chamar. Obrigada. Muito obrigada. A nossa entrevista se encerra e até o próximo encontro.